Olá! Você tem dúvidas sobre como construir um bom parágrafo de introdução do texto dissertativo? Hoje eu vou te mostrar 3 exemplos com 3 estratégias diferentes para você aplicar nos seus textos e poder melhorar esse parágrafo tão importante. No vídeo anterior, eu mostrei para você qual é a estrutura básica de um parágrafo de introdução de texto dissertativo. Nessa estrutura, eu explico para você quais são as informações principais para você apresentar neste parágrafo. É apenas uma orientação inicial. Com o tempo, você pode ir aprimorando sem problema algum. Se você não viu esse vídeo, vai ficar um link aqui no vídeo e aqui na descrição para você assistir e compreender bem qual é a estrutura do parágrafo introdutório. Então vamos lá, eu vou te mostrar 3 exemplos com 3 estratégias diferentes para você ter algumas cartas na manga na hora de escrever a sua redação. Afinal, eu não acredito que exista uma única estratégia universal de construção do parágrafo da introdução. E por isso, quanto mais referências você tiver, você conhecer, mais habilidade você vai ter no momento de prova, né, para poder sacar aí alguma estratégia que seja pertinente com a situação. Bom, por que eu vou te mostrar então 3 estratégias? Primeiro, porque você precisa recorrer sempre ao seu conhecimento de mundo. De nada adianta você apenas praticar, treinar, utilizando a estratégia de citação. Se no momento da prova você não souber nenhuma citação que seja coerente, ou não souber nada que se encaixe àquele tema, então de nada adiantou você praticar tanto uma única estratégia. Em segundo lugar, então, você precisa verificar o tema proposto na redação, né? Porque a contextualização, né, a introdução, precisa ser coerente com este tema. Então, você vai aliar o seu conhecimento de mundo ao tema para poder fazer uma introdução coerente. E, por fim, você precisa delimitar a sua tese, a sua perspectiva. Por quê? A contextualização, né, o ambiente ali onde você vai retratar o assunto, o tema, precisa ter uma relação bem direta com o ponto de vista que você vai defender. Senão fica aquela coisa meio mal casada, né? Bem confusa. Parece que está querendo encaixar um elefante dentro de um fusca. Aí não dá certo mesmo. Então é muito importante você ficar de olho nesses 3 princípios, né? Verificar o seu conhecimento de mundo, o tema e a tese que você irá defender. Aí sim, você vai poder escolher a melhor estratégia para a sua introdução. Também tenha cuidado ao escolher a estratégia para não florear demais a introdução. Isso mesmo. De nada adianta você encantar o corretor logo de cara se lá no desenvolvimento você não for apresentar nenhum argumento, nenhuma informação relevante. Então considere sempre na sua tempestade de ideias, né, do levantamento de informação que você vai fazer sobre o tema, e escolha algo que seja coerente para a introdução, mas que também não enfraqueça a argumentação, ok? Então não adianta você mostrar ali no início que você sabe muita coisa e depois o texto ficar fraco. Seja coerente na construção do seu texto. Bom, visto tudo isso, nós vamos ver os 3 exemplos e todos eles foram construídos a partir de um mesmo tema, que é os problemas da segurança pública no Brasil. Por que todos eles vão falar sobre o mesmo tema? Porque assim você vai perceber como é possível buscar informações diferentes, estratégias diferentes para falar sobre o mesmo assunto. Por isso eu repito, não adianta você decorar uma única estratégia. Tudo vai depender daquilo que você for lembrar do dia da prova e daquilo que for coerente com o assunto. Então a primeira estratégia que nós vamos ver aqui é chamado de introdução temática. Aqui, a gente não vai apresentar nenhuma informação do seu conhecimento de mundo. Mas, professora, você falou que é importante, que encanta o corretor e lá. Claro, eu como professora e como corretora,
É claro que eu gosto muito de ver os meus alunos apresentando informações do conhecimento de mundo deles de uma forma bem crítica para iniciar a redação. Mas imagine a seguinte situação. Você está no momento de prova, tensão, medo, pânico e você está travado na redação. Você vai ficar perdendo tempo buscando alguma informação para a introdução, sendo que o mais importante era o desenvolvimento? Não. Ou é um assunto que você nunca ouviu falar, que você não consegue fazer ancoragem com nada do seu conhecimento de mundo. Você vai ficar perdendo tempo buscando uma informação? Não. Então, por isso que é importante saber que essa estratégia é possível, é aceitável e até já valeu nota 1000 no Enem. Então, basicamente, na introdução temática, você vai explicar o tema. Você vai mostrar para o corretor que você compreendeu a proposição temática com as suas palavras. Vamos ao exemplo. No Brasil, a insegurança pública é um problema persistente, em especial nos grandes centros urbanos, que gera medo na população. Ainda que haja um grande investimento na polícia, esta sempre é insuficiente para resolver a questão. Mas não apenas na fragilidade do patrulhamento urbano está a causa do problema, visto que as falhas no sistema carcerário nacional também são responsáveis pela crescente criminalidade no cotidiano da população. Aqui então nós temos a primeira introdução sobre problemas na segurança pública no Brasil. Perceba então que foi deixado bem claro que está sendo falado do Brasil ali na contextualização. E é apresentado que é um problema persistente, aí faz uma relação com a polícia, que ainda há investimento, mas ela ainda fica fragilizada. Aqui é um trabalho interessante com o tema, com o termo do tema, colocando ele de forma negativa, mostrando uma outra interpretação. Então, mostra que a insegurança, ou seja, a falta de segurança, ela traz uma consequência para a população, que é o medo. E fala, ainda considera para o leitor, olha, eu sei que há investimentos no policiamento, na polícia, mas isso não é o suficiente. Depois disso é que é apresentada a tese, mostrando que a fragilidade no policiamento é uma das causas para a insegurança da população, mas também os problemas do sistema carcerário, sistema prisional, também geram consequências negativas, ampliam essa insegurança pública. Então, esses são os dois aspectos que se espera na discussão no desenvolvimento: a fragilidade da polícia e os problemas nas penitenciárias do Brasil. Mas o mais importante é a afirmação inicial, que eu quero que você preste atenção. Vamos voltar no exemplo. Então, perceba que nas duas primeiras afirmações, nos dois primeiros períodos do exemplo, não tem nenhuma referência de uma autoridade, nenhum dado estatístico, mas eu ancoro bem, que eu estou falando do Brasil, estou falando de segurança pública e estou falando de polícia, que é um dos órgãos responsáveis pela manutenção da segurança pública no nosso país. Percebeu então que mesmo sem nenhuma referência, uau, que você olha e fala, nossa, a pessoa conhece muita coisa, tá bem ancorada essa contextualização, mostrando ali que, eu sei qual é o tema, então aguarde e confie que eu vou discutir sobre ele certinho no meu desenvolvimento. Viu como uma estratégia simples e eficaz? Então vamos para a próxima. Agora nós vamos ver um exemplo que eu chamo de introdução histórica, quando a gente apresenta um contexto histórico. Aqui vai depender do seu conhecimento de mundo para apresentar uma melhor informação, que seja coerente com o tema e com a sua tese, ok? Existem algumas informações históricas que são bem importantes para você guardar, como a Revolução Industrial, o período de ditadura aqui no nosso país, as diretas já, enfim, alguns contextos, alguns marcos históricos que são bem importantes para você conhecer. Vamos ao exemplo. No período colonial do Brasil, a segurança pessoal e territorial era de responsabilidade do cidadão. Somente em 1808, com a chegada da família real, tem-se um modelo embrionário de sistema de segurança pública sob responsabilidade governamental, com a criação da chamada Intendência da Corte e do Estado do Brasil, no Rio de Janeiro. No entanto, mesmo com séculos de distanciamento,
os problemas de controle da violência urbana decorrentes da fragilidade do aparelho policial e do controle do sistema carcerário permanecem. Deu para perceber que o período inicial é um pouco mais longo do que do exemplo anterior. E aqui é apresentado um contexto nacional, lá do período colonial, da chegada da família real, e depois apresentado um termo bem importante, que é o nome, né, da intendência que foi criada, né? Também citar o ano da chegada da família real. Todos esses são aspectos que demonstram o seu conhecimento da história, o seu conhecimento histórico, e dá uma ancoragem cada vez mais definitiva e firme para a sua contextualização. É uma estratégia muito legal para se recorrer desde que você conheça bem o período histórico e faça uma referência com o tema. Perceba que logo no início é falado sobre segurança pessoal e depois é apresentado, né, a criação embrionária de um sistema público de segurança. Ou seja, por mais que eu esteja pegando algo lá do período colonial do Brasil, eu consegui relacionar bem com o tema segurança pública. Justifiquei a escolha dessa contextualização. Depois a tese, ela é bem próxima com a do parágrafo anterior, né? Falar sobre as fragilidades do sistema policial e também dos problemas do sistema carcerário do Brasil. Como último exemplo, eu separei aqui uma introdução que tem um recurso cultural. Eu dei o nome de introdução cultural, mas você também pode chamar de uma contextualização por alusão. Eu gosto de dizer que ela é cultural porque aqui você pode apresentar diferentes referências culturais. Filmes, músicas, séries, livros, personagens de livros, obras de arte. Então, todas essas referências da cultura você pode empregar que fica bem legal. Para o exemplo, eu selecionei um verso de uma música. Vamos lá. Abre aspas. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Fecha aspas. Tal verso da canção Muros e Grades, de Humberto Gessinger, retrata bem o atual cenário de insegurança em que vivem os brasileiros. Embora os cidadãos busquem estratégias particulares para proteger-se da violência urbana, é de responsabilidade do Estado a garantia da segurança pública. Mas as crises, especialmente no sistema policial e no sistema carcerário, demonstram o quão frágil é a atuação governamental nesse setor. Percebeu como a citação logo no início deu uma força, né, para o parágrafo? Mostrou uma alusão ali cultural, mais abstrata para o texto e enriqueceu bastante essa introdução? Eu particularmente gosto muito dessa música, então eu sou bem suspeita nessa escolha. Mas aqui o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: não basta apenas destacar o verso, dizer o nome do compositor, o nome da banda, o nome da música. O mais importante é você conseguir explicar qual é a relação desse trecho, né, desse elemento cultural com o tema. Caso contrário, fica uma citação vazia e até mesmo desnecessária. Olha lá como é que foi feita essa amarração. Fala, tal verso da canção retrata bem o atual cenário de insegurança que vivem os brasileiros. Percebeu que foi utilizado dois termos importantíssimos do tema: segurança, no caso insegurança, e brasileiros, fazendo menção ao Brasil. Então é isso que você precisa ficar esperto aí na sua introdução. Não basta uma informação bem bonita e legal, é preciso que ela fique bem amarrada ao tema. Na sequência, a tese segue a estratégia dos parágrafos anteriores. Falar da fragilidade da polícia, né, do policiamento e da fragilidade do sistema carcerário nacional. Bom, além dessas estratégias, você pode substituir esse início de parágrafo, né, essa contextualização, por dados estatísticos, por citação direta de alguma autoridade, comparar uma situação, um país a outro, apresentar uma definição de algum termo que seja central do tema, enumerar informações, né, elementos do assunto,
ou até mesmo caracterizar uma situação, apresentar uma sequência descritiva de algo. Isso também é bem legal. Só toma cuidado para não deixar o parágrafo muito narrativo. Ou seja, são diferentes estratégias que você pode empregar. Todas devem depender do seu conhecimento de mundo e ter uma relação clara com o tema. Agora, minha sugestão é que você escolha um tema e pratique umas 2 ou 3 formas de introduzir o mesmo assunto, só que com estratégias diferentes. Isso vai te dar agilidade no momento de escrever, principalmente numa situação de avaliação. E também vai enriquecer muito o seu repertório. Quais outras referências, quais outras informações poderiam ser apresentadas só nesse assunto sobre segurança pública no país? Hein? Se quiser, deixa aqui nos comentários uma das suas sugestões e aí vamos enriquecer um pouco mais esse nosso repertório sociocultural. E se eu te ajudei, deixe o seu like e não deixe de seguir o nosso canal para ficar sempre atualizado com as melhores dicas e orientações para a produção dos seus textos. Espero você no próximo vídeo. Tchau!